O Evangelho está em João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é palavra para a nossa salvação. Jesus se coloca como o pastor, o nosso bom pastor, e afirma ser a porta por onde as ovelhas entrarão para o redil do seu reino, para a morada do seu reino. Essa porta, Jesus se refere à sua igreja, à instituição. A igreja fundada por Jesus é a porta por onde todos os batizados entram, para assim serem um só rebanho, em torno de um só pastor. As ovelhas conhecem a voz. Eu não sei se você já teve o contato de cuidar de um rebanho, por exemplo. Mas os animais conhecem a voz do seu dono. Basta os animais estarem espalhados no campo e o dono gritar, falar, e elas vêm ao encontro, porque reconhecem aquela voz. Nós precisamos reconhecer a voz de Deus em nossa vida. Se nós nos aproximamos do Senhor, se o escutamos, vamos aprendendo a sua voz. E sabendo qual é a voz do Senhor, em meio a uma turbulência, podem aparecer 1000 vozes. Eu saberei qual é a verdadeira, qual é a voz que vem do Senhor, qual é o conselho certo, a hora certa para seguir. Jesus diz no Evangelho que as ovelhas tanto vão estar no redil, mas também tem horas que essas ovelhas serão conduzidas às pastagens. O redil, como nós vimos, é a igreja. E quantos momentos nós nos encontramos na igreja com o Senhor? Para uma missa, a principal encontro com o pastor. Porque na missa, a voz do pastor é colocada em evidência na Sagrada Escritura, mas o alimento, o próprio corpo do pastor é dado como alimento para as ovelhas. Na igreja, então, nos alimentamos desse pastor. Mas quando termina a missa e começa a nossa missão, é a hora de sairmos e encontrarmos também no dia a dia as pastagens de um terço, de uma novena, de uma celebração, de uma consagração. E quantas pastagens, digamos assim, comparando com o alimento das ovelhas, o Senhor nos oferece através de tantos grupos e pastorais da sua igreja. Ele, o pastor, caminha à frente. O Senhor caminha à frente da humanidade. Caminha primeiro para poder preparar o caminho para as ovelhas que o seguirão. Caminha à frente para ser a luz que conduz. Caminha à frente para dar testemunho. Nós seguimos o Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele é o nosso bom pastor. As ovelhas não seguem a estranhos, pelo contrário,
Se você chama um rebanho que não é seu, as ovelhas não vão lhe seguir, porque não reconhecem que você é a voz do cuidador, do vaqueiro, do ovinocultor, caprinocultor. Elas não vão lhe seguir. Em meio a tantas angústias, a tantos problemas que nós passamos, quantas e quantas pessoas vão seguindo a estranhos? Um estranho que manda um vídeo falando de um cabelo que eu nem sei quem é essa pessoa, nem de onde é, mas eu sigo, eu prefiro obedecer o que essa pessoa diz, fazer o que ela diz lá, que tem que colocar o cabelo. Diz, não importa a palavra de Deus, não é para você ler a Bíblia, é para você achar o cabelo. Como é que então eu abandono a voz do meu pastor? Eu deixo para trás o que o Senhor me orienta, o que o Senhor me conduz? Entrar e sair. Jesus deixa bem claro no Evangelho, as ovelhas não vão ficar trancadas no redil, não vão ficar trancadas no aprisco, no redil, no curral, como a gente diz aqui no Nordeste. A ovelha vai se abastecer do melhor alimento, a palavra e a Eucaristia. Mas é no dia a dia, é fora do aprisco, é fora da igreja, na família, no trabalho, nas amizades, que você vai continuar essa alimentação através do seu testemunho. Por fim, os três verbos que aparecem no Evangelho: roubar, matar e destruir, são as características do ladrão. Ele vem para roubar, para matar e destruir. Roubar o que não é seu. Quantas e quantas situações vão lhe roubando o seu sono, roubando sua tranquilidade, roubando o amor, roubando a fidelidade, roubando o carinho. Essas três palavras mostram como a gente saber o que é de Deus e o que é de Satanás. Deus não rouba, Deus não tira o nosso sono, Deus não rouba a nossa paciência, Deus não rouba o nosso sossego, pelo contrário, Ele devolve. Se algo está lhe roubando a paciência, se algo está roubando a sua tranquilidade, não vem de Deus. Então deixe isso para trás, abandone essa situação, abandone isso que está lhe afligindo. Matar é tirar a vida, é desaparecer, é apodrecer. Talvez você já tenha passado por uma situação, ou conheça alguém que esteja passando por uma situação dessa, está com um sofrimento tão grande que está perdendo a sua vida, não tem mais ânimo de viver, não tem mais coragem, não tem mais força para viver. Não é vontade de Deus essa situação. Não vem de Deus esse desejo. Deus não deseja a morte, Deus não promove a morte, Deus não quer a morte de ninguém. Destruir é colocar por terra. Tem gente que carrega tanto o problema, vive tão agarrado ao problema que já anda curvado, como se quisesse cair por chão. Levante sua cabeça, erga e veja que o Senhor é maior, Ele é o nosso pastor. Como esta relva que está aqui, as verdes pastagens que o Senhor conduz a cada um de nós. O Senhor nos conduz aos verdes prados, e esses verdes prados são as suas graças, milagres, prodígios, é a vida eterna. Lá vai o pastor à procura da ovelha que se perdeu, à procura do olhar que se desviou do seu. A encontrou em campos que não são seus e viu que em suas feridas a dor está. Em seus olhos há somente a solidão, e agora só deseja ao redil voltar. A ovelha sou eu, e não conheço outra voz. Por isso, quando eu fugi, me cansei e me perdi. Eu procurava outra voz, mas não pude encontrar.
posso ouvir de novo a voz do pastor a me chamar, e assim eu compreendi. Se de ti eu fugi, 99 ou mais deixará.